Shalom, queridos! Dialogando sobre a era messiânica. Hoje iremos falar de mais uma característica da era messiânica. É importante nós pontuarmos aqui que o compartilhamento, a exposição dessas características da era messiânica e até mesmo sobre o Mashiach está debaixo de uma perspectiva judaica. Então, sendo assim, iremos sim falar da era messiânica e do Mashiach, porém dentro de uma visão bíblica e dentro de uma visão judaica. E antes de nós entrarmos na próxima característica da era messiânica, é importante nós trazermos aqui uma definição rápida e objetiva sobre o Mashiach na visão judaica. Primeiro, o Mashiach na visão judaica não é Deus e também não é um homem-deus ou um semideus. O Mashiach, dentro de uma visão bíblica e judaica, ele é um ser humano comum, nascido pelo meio ordinário de um homem e de uma mulher, como foi determinado lá no livro de Bereshit, livro de Gênesis, quando Hashem disse para Adão e para Eva: crescei, multiplicai e povoai toda a terra. Nós sabemos que este é o meio lógico dos seres humanos virem para a terra. Então o Mashiach, ele é um ser humano comum, onde terá um pai biológico e uma mãe biológica. Nesse sentido, ele será um ser humano comum. E de acordo com 2 Samuel, capítulo de número 7, o Mashiach, ele precisa ser um descendente direto do rei Davi. E hoje iremos aqui, queridos, conversarmos, dialogarmos sobre mais uma característica da era messiânica. Este tema é um tema misterioso, é um tema maravilhoso para nós conversarmos e com toda certeza, tanto os judeus, principalmente eles, como os Bnei Noach, aguardam esse momento tão precioso que é a chegada do Mashiach. Queridos, até o exato momento, nós já estudamos aqui algumas características da era messiânica, como, por exemplo, a reconstrução do templo sagrado em Jerusalém. Nós sabemos que existe uma profecia de ação, onde o Mashiach vem e reconstrói o templo. E fica bem evidente para nós que quando nós fazemos uma análise sincera do capítulo 37 de Ezequiel, nós vamos perceber que é uma reconstrução do templo em Jerusalém e uma reconstrução do templo físico. Então, nós, em vídeos anteriores, nós verbalizamos, fizemos a exposição dessa característica. Quando o Mashiach vir, ele vai reconstruir o templo e dessa vez o templo nunca mais será destruído. Palavras do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. A segunda característica que nós percebemos na era messiânica é o retorno em massa dos judeus para a terra de Israel. Nós percebemos essa característica também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, no livro do profeta Amós, capítulo 9, verso de número 14. Enfim, os profetas, eles vêm e nos mostram que uma das características da era messiânica é que os judeus que estão espalhados nos 4 cantos da terra retornarão para a terra de Israel. E no último vídeo nós falamos que na era messiânica o mundo inteiro terá conhecimento de Hashem.
o mundo inteiro terá o conhecimento de Deus, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 11, onde diz que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Isaías, capítulo 11, versículo de número 9. Então, quando nós analisamos as escrituras sagradas, a Torá, o Tanar, os profetas, fica bem evidente para nós que essas características estão permeando no Tanar e na Torá. Hoje iremos dialogar sobre mais uma característica da era messiânica. Na era messiânica haverá paz e harmonia no mundo inteiro. E aí eu sei o que você está perguntando, mas como pode, na era messiânica, ter paz mundial, ter paz em todos os países, em todas as nações? Eu olho para o mundo hoje, eu vejo guerras, eu vejo destruições, eu vejo a Rússia atacando a Ucrânia. A impressão que dá é que a Terceira Guerra Mundial está muito próxima. Mobilização dos países da Europa, a OTAN se mobilizando, talvez haja guerra entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Rússia, mas como virá uma paz de modo global? Muito bem, e aí nós precisamos entender que quando chegar a era messiânica, de acordo com os profetas, haverá uma paz mundial. E é importante nós falarmos aqui que todas essas características nunca foram cumpridas durante a história. Por exemplo, até hoje, desde que o templo foi destruído no ano 68 da Era Comum, ninguém conseguiu reconstruir o templo e fazer com que o templo permaneça para sempre. Então fica bem claro para nós que essa profecia não se cumpriu. Também ninguém conseguiu, não houve nenhum Mashiach na história que conseguiu trazer todo o povo judeu para a terra de Israel. E também sabemos que toda a terra não está cheia do conhecimento de Deus, onde todos falarão a mesma língua, adorando o único Deus. Então são profecias que ainda não aconteceu no passado, nem na era presente, mas são profecias apontadas para o futuro. E hoje nós vamos falar sobre essa quarta característica, paz e harmonia universais. Eu quero ler um texto aqui do Tanar, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso de número 26. Então diz o profeta Ezequiel: e ali viverão seguros, construirão casas e plantarão vinhedos. Sim, viverão ali em segurança quando eu executar os meus desígnios sobre todos que os desprezam ao seu redor, e saberão que eu sou o eterno seu Deus. Ezequiel, capítulo de número 28. É claro que eu li um verso somente aqui para nós ganharmos tempo, mas se você ler todo o contexto do capítulo 28 de Ezequiel, Ezequiel ali ele vem desenvolvendo essa característica da era messiânica, onde haverá paz mundial. Então, uma das evidências, uma das características da era messiânica é paz no mundo inteiro. Mas aí surge a pergunta: isso está na palavra de Deus? Tem base bíblica para afirmar que quando chegar a era messiânica, o mundo inteiro vai estar em paz e não haverá mais guerra? Porque eu já ouvi as pessoas falarem de outras religiões, quando ouvirem paz e segurança, é porque chegará aquele dia terrível. Queridos, lembrando que nós estamos falando aqui dentro de uma visão judaica e bíblica acima de tudo. Sendo assim, podemos garantir
pelas escrituras sagradas, pelo Tanar, que na era messiânica não haverá guerra. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, verso de número 4. Vou abrir aqui o Tanar e vamos ler aqui esse texto que o profeta Isaías ele escreveu no capítulo de número 2, verso de número 4. Isaías 2, verso 4. Está escrito: Ele orientará as causas entre as nações e estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Preste atenção, olha que interessante. Converterão então suas espadas em arados e suas lanças em foices, e cada nação não levantará contra outra a sua espada, e não mais aprenderão a arte da guerra. Isaías, capítulo 2, versículo de número 4. Então vem o profeta Isaías e nos mostra que na era messiânica a guerra vai ser eliminada da terra. Eles vão desaprender a guerrear entre as nações. Então, como eu disse, essa característica que na era messiânica haverá uma paz global, ela está permeada no meio dos profetas. Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 20, está escrito: Eu quebrarei o arco, a espada e os equipamentos da guerra, e os farei repousar em lugar seguro. Então vem o profeta Oséias no capítulo 2 e diz que Hashem vai quebrar o arco, vai quebrar a espada, os equipamentos de guerra, e haverá repouso, haverá segurança. Então, com essas evidências, nós começamos a enxergar não só Isaías relatando, não só Ezequiel, vimos aqui que o profeta Oséias também fala dessa segurança que haverá na terra. Então, uma das características, quando chegar o Mashiach verdadeiro, o Messias verdadeiro, a qual falou a Torá, a qual falou os profetas, a qual falou a Bíblia, a palavra de Deus, realmente essa característica vai ser uma evidência clara. E aí a pergunta que nos vem na mente é o seguinte: o Mashiach já veio? Isso já aconteceu na história? Porque são profecias de ações. As profecias referentes ao Mashiach e que contêm esse tipo de ações nunca aconteceram. Você pode analisar essas profecias e nelas estão escritas que quando ele vir, tem que acontecer essas características. Não existe uma pausa. O Mashiach vem, ele não consegue executar as profecias e depois de um tempo ele volta. Não. Está escrito que quando o Mashiach vir, ele vai executar essas ações. Também falando sobre paz global, que é uma marca da era messiânica, é isso mesmo. Na era messiânica não vai ter mais guerra. Um país não vai atacar mais outro país. Todos os países vão ficar desarmados. Está escrito em Isaías 2 que Hashem ele vai transformar as armas em paz. É uma referência para dizer que não haverá mais guerra na face da terra. Zacarias, capítulo de número 9, versículo 10, está escrito: O arco da guerra será cortado, e Mashiach, o Messias, falará às nações sobre a paz. Olha que interessante. Zacarias 9:10 diz que o arco de guerra, aí você pode pensar em N armas, será quebrado, será cortado, e Mashiach falará às nações sobre a paz. Ele vai trazer a paz para todos os povos, para todas as nações. E de modo literal, está escrito em Isaías 2, que os países
literalmente, é assim que está escrito, não vai guerrear entre si. Isso significa que na era messiânica haverá paz na face da terra. Isaías capítulo 11, versos 6 até o 9. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará com o cabrito, e um bezerro com um filhote de leão e um boi juntos, e uma criança pequena os guiará. A vaca e o urso pastarão, seus filhotes repousarão juntos, e o leão comerá grama, como o gado. Um bebê brincará sobre a cova de uma víbora, e a criança desmamada colocará sua mão sobre o olho de uma cobra. Eles não danificarão nem destruirão em toda a minha montanha sagrada, pois a terra estará repleta do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá grama como gado, e a serpente alimentará do pó. Eles não farão mal nenhum, nem destruirão em toda a minha montanha sagrada, diz Deus. Então nós percebemos aqui que na era messiânica, além da paz mundial entre os seres humanos, até o reino animal será afetado com essa paz. Haverá uma harmonia geral, uma harmonia global, onde haverá paz em toda a terra. E a pergunta é, como isso é possível? Primeiro, Hashem, Deus é poderoso. Segundo, o Mashiach vai estar capacitado para fazer este papel de trazer paz para todas as nações. Está escrito em Zacarias 9:10 que o Mashiach, que o Messias, falará para todas as nações e vai ensinar todas as nações sobre a paz. Sendo assim, essa característica é uma realidade. Haverá paz sobre toda a terra. Então hoje, de modo resumido, nós aprendemos aqui e conversamos aqui mais uma característica da era messiânica. Na era messiânica haverá paz entre todos os povos, entre todas as nações. Palavras do profeta Ezequiel, palavras do profeta Amós, palavras do profeta Isaías e do profeta Zacarias. Então que nós aguardamos Mashiach, porque esse momento ainda não chegou, mas nós aguardamos o Mashiach verdadeiro e cremos que tão logo ele virá e trará a paz para todas as nações. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe, que você possa continuar crescendo, buscando a presença de Deus, leia muito a Torá, leia o Tanar, leia os profetas e com certeza nós, Bnei Noach, estaremos juntos com os judeus, como está escrito em Zacarias 8:23. Naquele dia, 10 homens de todos os países pegarão sim na orla de um judeu e dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus é convosco. Baruch Hashem, que venha logo este momento. Que o Eterno nos abençoe.